Vamos falar de Musk? Olha, é muito impressionante, porque ele virou, na prática, assim, hoje, ele se comporta como presidente dos Estados Unidos. A brincadeirinha lá, o negócio do filho dele, uma criança de 5 anos, acho, né? Com um nome impronunciável, ele 4. chama, 4 anos, ele chama o moleque de X, porque, assim, pelo menos isso dá para ler no nome. Depois ali, enfim, o nome é um troço, né? Como todos, acho que ele tem, sei lá, 10 filhos, não sei quanto. Ele diz que, como o mundo corre o risco de despovoamento, então, né? Enfim, é uma pessoa que tem critérios muito singulares, né? É, o filhinho dele mandando o Trump calar a boca na prática é um símbolo, né, do que está em curso. Agora, eles começaram uma cruzada muito perigosa nos Estados Unidos. Vamos ver no que vai dar. E vocês vão ver como, Valeu Bene, Arthur, falta um STF nos Estados Unidos. Quem diria, hein? Falta um STF lá. Falta um Xandão. Falta um Gilmarzão. Né? E outros. Né? Porque, infelizmente, hoje o Estado americano é capturável por uma turma muito esquisita. E vamos ver se os juízes lá conseguirão barrar a tentativa do Trump de tornar a justiça inerme e inútil. Mas ele está mobilizando o Estado americano para perseguir seus inimigos, seus adversários. Não se conhece isso na história recente, em muito tempo. Né? Do que é que eu estou falando? Vamos lá. Elon Musk atacou ontem juízes que contrariam ações de Donald Trump e defendeu uma onda imediata de impeachments desses magistrados. A Casa Branca chamou esses juízes de ativistas. Nas redes sociais, Musk escreveu o seguinte ao fazer uma enquete para os seus seguidores: os juízes federais que repetidamente abusam da sua autoridade para obstruir a vontade do povo através dos seus representantes eleitos devem sofrer impeachment? Perguntou. Na última terça, Musk já tinha atacado juízes federais que contrariam decretos do presidente. Ele afirmou que a democracia na América está sendo destruída por um golpe judicial, né? A democracia está sendo destruída por um golpe judicial. O comentário foi feito em cima de uma postagem de um usuário do X que questionou qual o sentido das eleições se os juízes podem anular tudo o que um presidente faz. Bom, isso é ignorar para que serve o judiciário. Né? Isso é ignorar o funcionamento, a pergunta é ignorar o funcionamento básico da justiça. Né? Então, porque o presidente foi eleito, porque alguém foi eleito, pode fazer qualquer coisa? É isso? A eleição dá esse direito? Isso ignora o fundamento da República, isso ignora a tripartição dos poderes, isso ignora Montesquieu. É um momento muito sério esse. Vejam só, preste atenção que isso aqui é muito importante. É o sentido do texto que eu escrevi hoje no UOL. Existe o chamado controle difuso de constitucionalidade, que é o sistema que vigora nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O problema é que no Brasil não para nisso. Né? Juízes o tempo todo, estaduais, federais, aqui nos Estados Unidos, juízes distritais, enfim, estão julgando, Valeu Bene, demandas, e você julga demandas à luz das leis. Também da Constituição. Né? Então, isso viola tal lei federal, isso viola a Constituição. São esses juízes que fazem isso, tomam essas decisões. Raramente nos Estados Unidos, uma questão, mesmo envolvendo
um direito constitucional ou uma pendenga constitucional, chega à Suprema Corte. Lá. Não vou entrar em minudências, mas há um cipoal judicial que é difícil que essa questão chegue à Suprema Corte. E aí sim, quando chega, aliás, quase numa formuleta, viu, Arthur Valibene? Chega fulano versus fulano. Sim. Não é? Quer dizer, virou um case. E a partir daí, então, desse case, há uma votação e isso passa a valer para todos os Estados Unidos, que são uma federação que tem, alguns adoram, mas que está começando a mostrar dificuldades muito grandes, inclusive, para defender a democracia. Né? O Brasil é uma república federativa, mas é uma república federativa que, no que concerne às leis, a maioria das nossas leis, os direitos individuais, etc., valem para todo mundo. E nós temos aqui no Brasil, também os juízes votam, pensando nas leis, na Constituição, mas aqui a gente tem o chamado controle concentrado de constitucionalidade. Quando as questões dizem respeito a direitos constitucionais, uma eventual violação de um direito constitucional, o caso chega ao Supremo. E nós temos entes, agentes, previstos na Constituição, que têm o direito, que têm a competência de acionar o Supremo. Parlamentares, por exemplo, associações sindicais, não é? Partidos, eles podem acionar o Supremo. Julgamos que, nesse caso, a Constituição está sendo ferida. E mesmo casos individuais, muitas vezes julgados, se alega ali que, aqui um direito individual garantido pela Constituição foi atingido, vai para o Supremo. E o nosso Supremo atua. E atua muito bem, a meu juízo. A extrema-direita não gosta. Né? E o Supremo pode julgar o caso em si. Bom, esse caso é o caso em si, só trata, o efeito é apenas para as partes que estão aqui em disputa. E tem um efeito que pode ser geral, o chamado efeito erga omnes. Então, a partir de agora, com essa decisão, nesse caso, não haverá nada contra a nossa decisão em casos semelhantes. Tem um efeito vinculante. As outras instâncias da justiça se obrigam a seguir essa decisão do Supremo. Não haverá um tribunal estadual decidindo contra uma decisão que o Supremo tomou. E há uma outra coisa no Supremo ainda, nosso, felizmente, que se chama controle abstrato de constitucionalidade. Então o Congresso vota um troço qualquer, a lei nem precisa entrar em vigor, Arthur. Alguém diz, opa, fere a Constituição. Entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo vai lá e diz, não vale. Isso não pode. A Suprema Corte Americana não tem esse papel. Raramente é acionada. As decisões, como nós vimos no caso do Trump, ficam com os juízes. Juiz federal, juiz estadual. E agora, nesses casos, dos decretos dele, né? Dos atos executivos dele. Veja só, aqui no Brasil, todos esses decretos do Trump, eles iriam diretamente parar no Supremo. Pode fazer isso? Não pode. Então, tá aqui. Vamos lá. Tá suspenso esse negócio de gente que nasce nos Estados Unidos e é americano. Tá na Constituição isso. Mas eu dou uma ordem executiva e digo que não vale. Mas tá na Constituição. Aqui no Brasil é Supremo direto. Lá não. Tá com o juiz. E agora o Musk está dizendo o quê? Nós vamos perseguir esses juízes.
Nós queremos o impeachment desses juízes. Eles estão tentando impedir o Trump de governar. E esse é o grande temor que se tem hoje, é de haver um judiciário que vai ser tornado inútil diante da vontade do Poder Executivo. E aí, então, o Elon Musk se lança contra os juízes. Aqui no Brasil, a extrema-direita não se lançou contra os juízes, de maneira geral, porque ela não reconhece, e de fato não são os juízes a tomar as decisões que confrontam eventualmente o Poder Executivo. Aqui é o Supremo. E por isso o Supremo toma porrada. E por isso a extrema-direita aqui fala em que vamos então provocar o impeachment do Alexandre de Moraes, vamos provocar o impeachment do não sei quem. Entendeu? O judiciário brasileiro e o modelo brasileiro está mais preparado para enfrentar um golpista do que o modelo americano. O Trump tem mais condições de se comportar como um ditador lá, um tirano lá, do que tentou Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Tanto é que ele fez o que fez, se candidatou, foi eleito e perdoou os golpistas, os que invadiram o Capitólio, até porque ele os estimulou. E chamou de gente amorosa. Aqui no Brasil, não. É claro que se você for perguntar agora para os bolsonaristas, eles vão falar assim, não, justiça de verdade tem nos Estados Unidos. Lá sim. Olha lá. Não é? E não são poucos aqueles que atacam severamente o Supremo aqui. Olha aqui. Eu sempre recomendo que você leia tudo com cuidado. Porque às vezes o Supremo erra. Quem disse que não? Eu acho que o Supremo errou, não com a minha concordância, Valio Bene, porque eu escrevi contra. Eu acho que o Supremo errou quando proibiu doação de empresa à campanha. Sim. Quantas vezes eu falei isso aqui, Valio Bene? Dezenas. Quantas vezes eu disse isso vai alimentar crime organizado? Foi um erro. Então é claro que você tem que fazer uma avaliação crítica, sem dúvida, sempre. Mas, cuidado, o sujeito começou a atacar sistematicamente o Supremo, sem dizer qual decisão do Supremo, de qual decisão ele não gosta, a chance dele ser um golpista e de odiar a democracia é muito grande. E, no geral, as críticas são de uma ignorância solar. Ignorância solar, Reinaldo, não dizer ignorância obscurantista, não. É uma ignorância solar porque é uma ignorância que brilha na sua estupidez. Não sabe nada. Agora precisa ser especialista para... Não precisa ser especialista. Só precisa entender, antes de fazer a crítica, qual é o papel. E, obviamente, nesses casos, não me refiro a pessoas, muitas vezes, simples, que têm... Não, é gente que, às vezes, tem terceiro grau. Aliás, os que têm terceiro grau costumam ser mais ousados na burrice. Quando burros, né? Sim, a democracia americana está correndo risco. Quem está dizendo você? Não. Pegue um que não esteja dizendo. Exceção feita aos fanáticos do Partido Republicano, analistas conservadores estão estarrecidos. E o filhinho do Musk mandou o Trump calar a boca, ué. Mas não faz sentido? Faz todo sentido. Vamos lá. Sim, um vídeo que viralizou ontem, no qual o bilionário Elon Musk leva o filho de 4 anos para uma reunião na Casa Branca e discursa ao lado de Donald Trump. É possível ouvir o menino dizer ao presidente dos Estados Unidos que se cale.
O garoto, chamado X-A12, Musk o chama apenas de X, de X, mesmo nome da rede social, aproxima-se de Trump sentado em sua cadeira no salão oval enquanto o pai fala ao lado, em pé. A criança disse o seguinte, a gente vai ouvir, eu vou fazer a tradução. Você não é o presidente e precisa ir embora, diz o garoto. Eu quero que você cale a boca. Que tal, Reinaldo? Olha, o Trump teria dito que o menino tem um QI alto, mas é estranho uma criança de 4 anos falar isso, não é não? Sim. Eu acho estranho. Essa criança deve ter ouvido isso de algum jeito. Hein? Espertinho que é. Porque não é assim, nessas horas você pode falar assim, meu pai é mais bonito que você, meu pai é mais não sei o que você, essa casa é do meu pai, tá bom. Você não é o presidente? Você tem de ir embora? E o Trump sentado. Metáfora, metonímia, bom, simbolicamente estava dada uma situação ali. Né? É um governo doidivanas que foi loteado por bilionários, né? Que estão ali disputando influência. Esse Elon Musk, que sai todo dia dando entrevista, vamos acabar com o departamento X, vamos acabar com não sei o que, sem que ele seja nem mesmo um funcionário formal do governo dos Estados Unidos. Né? Trump anuncia tarifas recíprocas e, assim, só rapidinho, o X do Elon Musk concordou em pagar 10 milhões de dólares, aproximadamente 60 milhões de reais, para resolver um processo em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, moveu contra a empresa. O atual presidente foi banido das principais redes sociais durante o seu primeiro mandato e ele entrou com o processo. E está conseguindo. As coisas são tão graves, até foi bom que eu tenha recuado aqui para lembrar isso. As coisas são tão graves nos Estados Unidos que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Secretaria de Justiça, o Departamento de Justiça, lá é o Ministério da Justiça junto com o Ministério Público, né? Uma só pessoa tem as duas funções, está processando o estado de Nova York, Vólio Bene, porque diz, vocês não estão obedecendo às leis, vocês estão facilitando a vida dos imigrantes. E também o estado de Illinois. É um momento notável. Esse processo aqui no Brasil seria impossível. Seria impossível. Né? Imagina a Advocacia Geral da União, né, a defender a União num processo em que a União movesse contra São Paulo, acusando o Estado de São Paulo de beneficiar uma determinada comunidade de excluídos, ou sei lá. Isso é impossível. Mas, quer dizer, não estão desrespeitando uma decisão do presidente. E todos os que desrespeitarem decisões do presidente vão ter que arcar com as consequências.